Olá, me chamo Jaiana Maria Oliveira Figueiredo. O tema do meu trabalho é sobre a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis da FACAP sobre o controle social na gestão de políticas públicas aplicadas na educação. O controle social, ele surgiu no final da década de 80 para o início da década de 90, devido ao processo de redemocratização da política nacional, e trouxe para a sociedade o papel de uma sociedade contributiva e participativa. Levando em consideração as diversas transformações que está acontecendo hoje no nosso país, o controle social ele se torna fundamental. A partir de então, a pesquisa partiu do seguinte problema: qual a percepção dos discentes de ciências contábeis da FACAP quanto ao controle social na gestão de políticas públicas destinadas à educação? Desse modo, o objetivo do trabalho foi analisar a percepção dos alunos de ciências contábeis da FACAP acerca dos recursos destinados à educação. O tema ele se justifica pela carência de discussão, tendo em vista que é um tema pouco abordado, onde a participação da sociedade na fiscalização dos recursos públicos é muito importante, levando em consideração que todas essas informações estão à disposição do cidadão. Levando em consideração algumas definições de controle social, as autoras Serafim Teixeira, em 2008, define o controle social sendo um meio em que a sociedade tem de interferir junto ao Estado na elaboração de planos de ações dos órgãos federais, onde a participação da sociedade é de extrema importância para a garantia da qualidade nos serviços prestados e fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Foi realizada, então, uma pesquisa descritiva com uma abordagem quantitativa, utilizando-se estatísticas para a coleta e tratamento dos dados. O procedimento adotado se deu por meio de uma pesquisa de campo, em que foram aplicados um questionário de 10 questões aos alunos do curso de Ciências Contábeis. A amostra resultou em 75 alunos, porém foram obtidas 94 respostas válidas na aplicação do questionário. Para fazer a análise dos dados, os estudantes tiveram que julgar suas percepções utilizando a escala de Likert, que consiste em uma escala de 5 pontos, onde eles teriam nenhuma compreensão sobre o assunto e 5 eles compreendiam muito o assunto. As duas primeiras questões analisadas buscam identificar em que período o aluno estava matriculado e qual a sua idade. Dessa forma, observou-se que 67% dos alunos encontravam-se no 7º ou 8º período e que, por já estarem no final do curso, subentende que têm um conhecimento mais relevante sobre o tema abordado. 18,1% encontravam-se no 5º ou 6º período, 9,6% no 3º ou 4º período, 5,3% no 1º ou 2º período. E quanto à sua idade, 44,7% tem entre 22 a 26 anos, 20,2% entre 18 a 21 anos, 19,1% entre 27 a 30 anos e 16% acima de 30 anos. A partir dessas questões, buscou-se perceber o nível de conhecimentos desses alunos sobre o controle social. E conforme mostra no gráfico 1, percebe-se que 44,7% entendem mais ou menos, 23,4% têm pouco entendimento, 14,9% não têm nenhum entendimento sobre o tema e outros 14,9% têm conhecimento. E 2,10% entendem muito sobre o controle social. Levando em consideração que um pouco mais de 80% não tem conhecimento ou tem um conhecimento muito intermediário, percebe-se que é preciso abordar ainda mais sobre esse assunto em sala de aula. Em seguida, foram questionados se os alunos tinham o hábito de fiscalizar as atividades públicas. E conforme mostra no gráfico 2, 45,7% afirmaram não ter nenhum hábito de fiscalizar, 34% fiscalizam pouco, 16% de vez em quando e 2,10% costumam fiscalizar e outros 2,10% fiscalizam sempre. O gráfico 3 nos mostra o posicionamento desses alunos quanto à importância da sua participação no controle social. E percebe-se um resultado positivo, sendo a sua maioria, 30,9%, entende que a sua participação é mais ou menos importante. 14,9% acham importante
e 16% acham muito importante. Mas ainda assim, 22,3% acham que tem pouca importância e 16% acham que a sua participação não tem nenhuma importância, sendo que é de grande relevância a participação de todos no controle social. A próxima questão que foi analisada foi se os estudantes conheciam os conselhos municipais do seu município. E conforme mostra no gráfico 4, 43,6% não conhecem, 27,7% conhecem pouco, 22,3% conhecem mais ou menos, 5,3% conhecem e apenas 1,1% conhecem muito, ou seja, pouco mais de 90% desses alunos não conhecem ou conhecem muito poucos conselhos municipais que existem no seu município. Depois foi questionado se esses alunos têm conhecimento das políticas públicas aplicadas na educação, como o EJA, o ProUni, o Pronatec, etc. E 33% responderam que têm um conhecimento razoável nessas políticas. 24,5% dizem conhecer mais ou menos, 21,3% disseram conhecer pouco, 12,8% disseram não conhecer e 8,5% têm muito conhecimento sobre essas políticas. Em seguida, foi questionado o nível de entendimento sobre o financiamento da educação. A maioria diz não ter muito conhecimento, como mostra aí no gráfico 6. 36,2% deles disseram entender mais ou menos, outros 27,7% disseram entender pouco, 19,1% disseram entender um entendimento razoável, 13,8% não tem nenhum entendimento e 3,2% entendem muito sobre o financiamento da educação. O gráfico 7 mostra a compreensão dos alunos sobre como é feita a fiscalização dos recursos aplicados na educação. E 37,6% dos alunos não têm nenhuma compreensão de como é feita. 32,3% compreendem pouco, 24,7% compreendem mais ou menos, 4,3% sabem como é feita e 1,1% compreendem muito como é feita essa fiscalização. Mais uma vez, esse questionamento nos mostra um cenário onde, talvez pelo fato desses estudantes não possuírem tanto conhecimento no controle social, não dão a devida importância para essas questões. Por fim, foi perguntado se os alunos eles teriam algum interesse em participar de algum programa ou alguma atividade de controle social. E 28,7% mostraram um pouco de interesse, 24,5% não tem muito interesse, 17% responderam não tem interesse nenhum, e alguns responderam que tem interesse e outros muito interesse, sendo 14,9% em cada um deles. Ao final, conclui-se que os objetivos do trabalho foram atingidos, tendo vista que foi possível analisar a percepção dos alunos. Após serem analisados os resultados obtidos nessa pesquisa, observou-se que a maioria dos alunos não tem muito conhecimento ou tem um conhecimento muito superficial sobre o controle social, bem como também não tem o hábito de fiscalizar as contas públicas. O fato do não acompanhamento dos orçamentos públicos se dá pelo não entendimento do tema e mostra que é preciso abordar bastante em sala de aula assuntos como a educação fiscal, o controle social, a transparência pública, entre outros assuntos que estejam associados a esse tema, para que desperte o interesse de participação desse aluno. Essa ausência na participação e entendimento sobre o controle social é reflexo também em outras questões abordadas, como entender de que forma é feito o financiamento da educação, de que forma é realizada a fiscalização dos recursos públicos. A pesquisa ela se limitou apenas aos estudantes do curso de Ciências Contábeis da FACAP, que representa parte de uma sociedade que possivelmente apresentem os mesmos resultados. Então, dessa forma, recomenda-se que estudos futuros como este sejam aplicados a outra parte da sociedade, uma vez que pesquisas desse campo podem ser usadas como um alerta quanto à importância de participação social efetiva. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.